E aí, pessoal? Bem-vindos de volta ao Fé em Letras. Opa! Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num livro que tem tanto que falar Pecados Aceitáveis, do Iago Martins. É. A proposta dele é bem instigante. Será que, como cristãos, a gente acaba deixando passar batido alguns pecados, achando que são o quê? O Iago usa vários exemplos do dia a dia para mostrar como a gente às vezes se engana e perde o foco do que realmente importa. Antes de começar, não esquece de dar aquele like poderoso para fortalecer o canal, seguir a gente para não perder nenhum episódio e ativar as notificações para saber quando tem conteúdo fresquinho. E compartilha esse episódio com a galera e deixa nos comentários sugestões de livros que você gostaria de ver por aqui. A sua participação ajuda muito o Fé em Letras a crescer. Boa. Bom, vamos lá. O Iago já chega chegando, usando uma frase do Nelson Rodrigues, aquele escritor polêmico, para ilustrar a questão do moralismo. Ele diz: sou antes de tudo um moralista. E a gente sabe que o Nelson Rodrigues não era lá muito famoso pela santidade, né? Pois é. A sacada do Iago é mostrar que o problema não é ter moral, mas sim quando a gente coloca as regras acima da fé em Cristo. Será que a gente está buscando uma santidade de fachada, baseada em aparências, em vez de uma santidade genuína que vem da nossa relação com Jesus? É essa a pergunta. É isso aí. E ele usa vários exemplos para ilustrar essa hipocrisia. Um que me pegou de jeito foi o do atraso. Ele até conta uma história engraçada de um show que só começou à 1 da manhã. Nossa. Mas o que me fez pensar foi como a gente muitas vezes normaliza o atraso, né? Vira um traço cultural, como se não fosse nada demais. Só que o Adil vai além e mostra como o atraso pode ser um reflexo da nossa relação com Deus. É como se a gente estivesse sempre atrasado em relação a Deus, sabe? Atrasado em pedir perdão, em obedecer e se entregar de verdade. E aí o Iago usa a parábola dos dois filhos, lá do Evangelho de Mateus, para ilustrar isso. O filho fala para o pai que vai trabalhar na vinha, mas não vai. O outro diz que não vai, mas depois se arrepende e trabalha. No final, quem obedeceu de verdade foi o que inicialmente tinha desobedecido. É como se o Iago dissesse: olha, às vezes é melhor a gente ser sincero com Deus e com os outros sobre as nossas falhas do que prometer o que não consegue cumprir. Exatamente. Esse parábola é muito interessante porque ela nos mostra que Deus valoriza mais a sinceridade do que a aparência, né? Nossa, isso é muito verdade. E o pior é que, às vezes, a gente justifica o atraso com a correria do dia a dia, com os imprevistos. Mas será que não estamos usando isso como desculpa para encobrir a falta de organização, a preguiça ou até mesmo a falta de amor ao próximo? O Iago coloca o dedo na ferida, classificando os atrasos em 4 tipos. Por incompetência, por preguiça e desorganização, por falta de amor ao próximo e, pasmem, o atraso calculado. Atraso calculado. Tipo, quando a pessoa quer chegar causando pra todo mundo notar. Exatamente. É aquela pessoa que chega atrasada de propósito para chamar atenção, para mostrar que não tá nem aí pro templo dos outros. É como se o tempo dela fosse mais importante que o dos outros, sabe? Puxa vida, realmente faz a gente pensar, né? E será que esse tipo de atitude não se manifesta em outras áreas da nossa vida também? Com certeza. E falando em coisas que a gente tenta esconder, o Iago também aborda a questão da insônia. Ele compartilha a própria experiência de ter que reaprender a dormir por causa da saúde. E aí levanta uma questão bem interessante. Será que a insônia, muitas vezes, não é um reflexo do ativismo evangélico? Daquela necessidade de fazer, por merecer essa salvação, de estar sempre ocupado, de não conseguir descansar em Deus? Era uma reflexão profunda, né? A gente vive num mundo que valoriza a produtividade acima de tudo e às vezes a gente leva essa lógica para dentro da igreja. Parece que quanto mais a gente faz, mais santo a gente é. Mas e o descanso? E a confiança em Deus? Onde ficam? O Iago usa a própria experiência para mostrar que às vezes a gente precisa parar, respirar e reconhecer que a gente não consegue controlar tudo. Exatamente. A gente precisa aprender a descansar em Deus, a confiar que Ele está no controle. E essa necessidade de controle também aparece em outro tema que o Iago explora, a fofoca. Ele usa uma analogia bem interessante da conversa sobre um ser humaninho para mostrar como a fofoca é traiçoeira. A gente fala mal da pessoa pelas costas e ela nem desconfia que está sendo alvo de comentários maldosos. É como se a gente estivesse assassinando a reputação da pessoa, né? Dando golpes baixos, escondidos. E o pior é que muitas vezes a gente disfarça a fofoca de preocupação ou de pedido de oração. Mas no fundo o que a gente quer é alimentar a nossa própria vaidade, nosso ego. É verdade, a gente se sente superior, mais santo, quando aponta o dedo por os erros dos outros. O Iago nos lembra que a Bíblia é bem clara em relação à fofoca. Ele cita Provérbios 26, que é um verdadeiro manual sobre os perigos da língua. Lembra daquela parte que diz: a lenha se apaga onde não há fofoqueiro, mas onde há mexerico, a contenda se levanta. É como se a fofoca fosse um fósforo que incendeia a discórdia, a desunião. E por falar em apetite insaciável, Iago também coloca o dedo na ferida quando fala da gula. Ele usa uma frase que é bem comum de se ouvir:
Crente não bebe, mas come, que é uma beleza. É como se a gula fosse um pecado aceitável, né? Mas o Iago nos lembra que a gula é nada mais, nada menos que o pecado original. Adão e Eva comeram fruto proibido porque foram gulosos. E olha que a Bíblia não pega leve com os glutões, né? Em Deuteronômio, a gente vê que a punição para a gula era o apedrejamento. E em Números, Deus fica irado com o povo, porque eles se fartaram de codornizes e foram acometidos por uma praga terrível. Parece que a gula é um pecado bem mais sério do que a gente imagina. Mas, mudando um pouco de assunto, o que você acha dessa frase do Iago? Você se considera uma pessoa sábia? Ele joga essa pergunta pra gente e em seguida solta essa. A sabedoria vai rir de você na hora da desgraça. Meio forte, né? Pois é, ele tá nos provocando a pensar sobre a tolice, né? E usa exemplos bíblicos para mostrar as consequências de se rejeitar a sabedoria. O rei Roboão, por exemplo, rejeitou o conselho dos anciãos, que eram sábios e experientes, e preferiu seguir o conselho de seus amigos, que eram jovens e imaturos. Resultado, o reino se dividiu. E tem também a história do Absalão, que rejeitou o conselho sábio de Atofel e acabou sofrendo as consequências da sua tolice. É como se o Iago dissesse, olha, a tolice pode custar caro. É melhor a gente buscar a sabedoria, se humilhar e pedir conselhos a pessoas mais experientes. E por falar em coisas que testam a nossa paciência, o Iago também aborda a impaciência. E ele usa uma frase que embecou de jeito. Somos impacientes até mesmo na luta contra a impaciência. Que ironia, né? Verdade. A gente quer que as coisas aconteçam no nosso tempo, do nosso jeito. E quando elas não acontecem, a gente se frustra, fica irritado, ansioso. Mas a Bíblia nos ensina que a paciência é um fruto do Espírito Santo e que a gente precisa aprender a esperar em Deus, a confiar no seu tempo. E esse espera pode ser bem difícil, né? Mas o Iago usa a história de Jó para nos mostrar o poder da perseverança em meio ao sofrimento. Lembra daquela parte que o Tiago fala? Como vocês sabem, nós consideramos felizes aqueles que mostraram perseverança. Vocês ouviram falar sobre a paciência de Jó e viram o fim que o Senhor lhe proporcionou. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Jó passou por tanta coisa, mas nunca deixou de confiar em Deus. E no final, Deus o abençoou grandemente. A história de Jó nos ensina que a impaciência nos torna inúteis para Deus e para o próximo. Quando a gente é impaciente, a gente perde o foco, a esperança, a fé. E aí a gente acaba não servindo para nada. Verdade. A impaciência nos impede de viver o melhor de Deus. E falando em coisas que podem nos impedir de viver o melhor de Deus, o Iago também aborda a questão do humor. Ele usa uma frase do Jacques Ligoff que é bem provocativa. Diga-me se você ri, como ri, por que ri, de quem e do que ri, ao lado de quem e contra quem, e eu te direi quem você é. Ele até cita a polêmica gerada pela participação do Renato Aragão e do Gregório do Vivier naquele programa Na Moral, que discutia os limites do humor. O humor é um assunto delicado, né? A gente sabe que o riso faz bem, que Deus nos criou com a capacidade de rir, mas a Bíblia também nos alerta sobre os perigos do riso. O episódio do Eliseu e os jovens que zombaram dele, resultando num ataque fatal de ursos, é uma ilustração bem forte da seriedade do riso. Pois é, parece que até o riso pode ter consequências sérias. Mas e aí, onde a gente traça a linha entre o humor saudável e o humor que desagrada a Deus, o Iago nos desafia a pensar sobre isso, a buscar um humor que seja puro, genuíno e que reflita a alegria do Espírito Santo. Um humor que edifique, que traga alegria, que não fira, que não humilhe, que não seja usado como arma para machucar o próximo. Exatamente. E por falar em coisas que saem da nossa boca, o Iago também nos leva a refletir sobre o uso de palavrões e gestos obscenos. Ele usa uma expressão bem forte, os túmulos da garganta. É como se a linguagem chula fosse uma forma de morte, né? Uma forma de matar a pureza, a beleza, a dignidade da nossa fala. Pois é, as palavras têm poder, né? Elas podem construir ou destruir, abençoar ou amaldiçoar. E a gente, como cristão, precisa usar as palavras para honrar a Deus e edificar o próximo. O Iago cita várias passagens da Bíblia que condenam a linguagem chula, como em Efésios, quando Paulo diz: nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que a ouvem. E o mais interessante é que ele não se limita a dizer que palavrão é pecado e ponto final. Ele vai além, analisando as justificativas que as pessoas usam para tentar amenizar o uso de palavrões. Ele fala da apropriação cultural, da rebeldia juvenil e até do que ele chama de conservadorismo desbocado. Ele mostra como a gente muitas vezes tenta disfarçar o pecado com argumentos culturais, políticos ou até mesmo religiosos. E essa parte do conservadorismo desbocado me chamou a atenção. Ele fala da decepção de encontrar pessoas que defendem valores conservadores, mas que na prática têm um comportamento imoral e uma linguagem chula. É como se a gente vivesse num mundo onde a aparência importa mais do que a essência. Exatamente. É como se a gente se preocupasse mais em parecer santo do que em ser santo de verdade. E aí a gente acaba caindo na hipocrisia, que é um dos temas centrais do livro. A gente prega uma coisa e vive outra. E o Iago coloca o dedo na ferida, né?
A gente não pode se contentar com uma santidade superficial, de fachada. A gente precisa buscar uma transformação real que comece no coração. É isso aí. Uma mudança genuína que se reflita nas nossas atitudes, nas nossas palavras, em tudo que a gente faz. Mas o Iago não nos deixa paralisados diante dessa hipocrisia. Ele nos desafia a buscar uma transformação genuína que comece no coração. Ele nos lembra que o Evangelho tem poder para nos libertar do pecado, inclusive do pecado da linguagem chula. Verdade. A gente não precisa continuar preso a velhos hábitos, a padrões que não agradam a Deus. A graça de Cristo nos liberta para vivermos uma vida nova, uma vida de santidade. E por falar em transformação, o Iago também aborda um tema que para muitos é polêmico, a fecundidade. Ele desafia essa visão moderna de que filhos são um obstáculo para a realização pessoal. E usa uma frase bem forte: ter filhos no cativeiro, para conectar o tema ao contexto histórico do livro de Jeremias. Ele nos lembra que o povo de Israel foi chamado a ter filhos mesmo em meio ao exílio, em meio às dificuldades. Era um sinal de esperança, de confiança em Deus. Lembra que em Jeremias, Deus fala para o povo que estava exilado na Babilônia: construam casas e habitem nelas, plantem jardins e comam os seus frutos. Casem-se e tenham filhos e filhas. Escolham esposos para seus filhos e deem suas filhas em casamento, para que tenham filhos e filhas. Multipliquem-se ali, não diminua. É como se Deus estivesse dizendo: mesmo em meio às dificuldades, à dor, ao sofrimento, a vida continua. Vocês devem continuar a gerar vida, multiplicar. É um chamado à fé, à esperança, à confiança no poder de Deus para fazer prosperar mesmo em situações adversas. E o Iago traz essa mensagem para os dias de hoje, desafiando essa ideia de que ter filhos é um fardo, um problema. Ele nos convida a ver os filhos como uma bênção, um presente de Deus, uma forma de participar da obra da criação. Sim. É reconhecer que os filhos são herança do Senhor, como diz o Salmo 127. Um presente precioso que ele nos confia. E ele vai além, argumentando que a fecundidade é uma forma de influenciar o mundo para Cristo. Ele nos lembra que Deus nos deu um mandato cultural, a missão de levar o Evangelho a todas as nações. E como a gente faz isso? Tendo filhos e educando-os nos caminhos do Senhor, formando uma geração que ame a Deus e impacte o mundo com seu amor. Construir um legado de fé, plantar sementes que podem gerar frutos por gerações e gerações. É como se cada filho fosse uma flecha que a gente lança no mundo, levando a mensagem do Evangelho, a esperança da salvação. E o Salmo 127 escreve bem isso. Como flechas nas mãos de um guerreiro são os filhos nascidos na juventude. Como é feliz o homem cuja aljava está cheia deles. Não passará vergonha quando enfrentar seus inimigos no tribunal. Uma imagem poderosa, né? Cada filho, uma flecha que pode alcançar corações e transformar vidas. Mas é claro que a gente não pode romantizar a paternidade, né? Ter filhos é uma responsabilidade enorme, um desafio constante. E a gente precisa estar preparado para amar, cuidar, educar e principalmente apontar nossos filhos para Cristo. E por falar em temas que exigem cuidado e atenção, o Iago também aborda a questão da nudez. E ele usa uma frase que já causa polêmica só de ouvir: biquínis, roupas curtas e outras indecências. Ele vai direto ao ponto, né? E a gente sabe que esse é um tema que gera muito debate, muita discordância, mas a gente precisa lembrar que a Bíblia fala sobre a forma como nos vestimos e que Deus se importa com isso. E ele cita várias passagens, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento, que nos orientam a nos vestir com modéstia e decência. Ele fala de Levítico 18, que trata da proibição do incesto e da exposição da nudez, e Êxodo 28, que descreve as roupas que os sacerdotes deviam usar para cobrir a carne nua. No Novo Testamento, ele menciona passagens como 1 Timóteo 2,9 e 10, onde Paulo diz: quero igualmente que as mulheres se vistam com decência e propriedade, não com tranças enfeitadas ou com ouro, pérolas ou vestidos caros, mas com boas obras, como é próprio de mulheres que professam adorar a Deus. E 1 Pedro 3,3-4, não se enfeitem apenas com coisas externas, como cabelos trançados, joias de ouro ou roupas finas. Que a beleza de vocês seja mais profunda, a beleza incorruptível de um espírito gentil e tranquilo, que é de grande valor para Deus. E o Iago destaca que a modéstia não se resume à roupa que a gente usa. É uma questão de atitude, de respeito a Deus e ao próximo. É sobre buscar uma beleza que vai além da aparência. Uma beleza que vem do interior, do caráter, da santidade. Mas o que mais me chamou a atenção foi a ênfase que o Iago dá à modéstia como uma questão de atitude do coração. Ele vai além das regras, dos códigos de vestimenta e nos desafia a buscar uma pureza interior que se reflita na forma como nos vestimos. É como se a gente perguntasse: por que eu me visto assim? Para agradar a Deus, para edificar o próximo, ou para satisfazer minha vaidade, para chamar atenção para mim mesmo. A modéstia genuína começa no coração, numa atitude de humildade, de reverência a Deus, de respeito ao próximo. É verdade, a modéstia genuína começa no coração, numa atitude de humildade, de reverência a Deus, de respeito ao próximo. E essa busca pela pureza interior, essa transformação genuína, é um tema que permeia todo o livro. O Iago não se limita a apontar os pecados, as falhas, as hipocrisias. Ele nos aponta para a solução, para o caminho da verdadeira santidade, que é Cristo.
Ele nos lembra que a graça de Deus é suficiente para nos perdoar, nos transformar e nos capacitar a viver uma vida que agrade. E que essa transformação não acontece da noite para o dia, mas é um processo diário, uma caminhada de fé, de busca, de entrega a Deus. E essa caminhada, como a gente viu, é cheia de desafios, de tentações, de lutas contra os nossos próprios desejos. Mas a gente não está sozinho nessa jornada. Temos o Espírito Santo para nos guiar, nos fortalecer, nos consolar, nos corrigir. E temos a palavra de Deus para nos iluminar, nos orientar, nos transformar. É por isso que a gente precisa mergulhar na palavra, estudar a Bíblia, meditar nos seus ensinamentos e buscar viver de acordo com a vontade de Deus. E por falar em mergulhar, a gente explorou bastante o livro Pecados Aceitáveis hoje, né? Mas ainda tem muita coisa pra gente conversar, muita coisa pra gente aprender. É verdade. Esse livro é só o começo de uma longa jornada de reflexão e transformação. E a gente espera que essa nossa conversa tenha te inspirado a trilhar esse caminho, a buscar a verdadeira santidade, a viver uma vida que agrade a Deus. A gente te convida a continuar essa conversa com a gente aqui nos comentários. Compartilhe as suas reflexões, as suas dúvidas, os seus desafios. Vamos juntos buscar essa transformação, essa vida de santidade, essa intimidade com Deus. Valeu, pessoal. Fique na paz do Senhor e até a próxima.